Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para falar de autoconhecimento a partir das emoções e das escolhas da vida adulta. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida mais consciente. Me diz uma coisa, hein? Quantas vezes essa semana você tentou negociar consigo mesma? Sabe aquele clássico diálogo interno, gente, que a gente tem? Hoje eu tô cansada, mas segunda-feira, bendita da segunda-feira, eu acordo às 6 da manhã e resolvo minha vida inteira. Você já fez isso ou já pensou isso? Eu não sei se vocês já notaram, mas muita gente trata a procrastinação como se ela fosse apenas um problema de organização de agenda. A gente fala muito isso, eu não faço por falta de tempo. Como se fosse apenas uma questão de querer, né? De comprar um planner bonito, de usar técnicas, né? Como a técnica Pomodoro, que é um método de organização de tempo e foco, de ter mais força de vontade. A gente, na verdade, tenta negociar com a nossa mente como se a gente estivesse fazendo qualquer acordo comercial. E não é bem assim que funciona, né, meu povo? E aí chega a bendita da segunda-feira e o que acontece? A gente trava de novo. Eu tenho notado que a luta contra a procrastinação, muitas vezes ela falha porque parte da premissa errada. A procrastinação é vista como preguiça, como falta de vergonha na cara, como desorganização. E às vezes pode até ser também, tá? Mas ela não é apenas isso, gente. Eu tenho tentado entender melhor os mecanismos da procrastinação, até para que eu consiga ajudar melhor os clientes da consultoria a ter resultados mais assertivos, uma vez que grande parte das pessoas, pessoal, procrastina ao cuidar do dinheiro, ao fazer a gestão financeira, né, a fazer as atualizações dos gastos semanalmente. Então, eu não tive tempo, ou, agora aconteceu isso, eu não consegui fazer. Então, vem comigo que a gente vai abrir essa caixa preta juntos, tá? A gente vai entender o que tá pegando na real por trás do seu depois eu faço, né? A gente vai falar sobre medo, sobre fantasia da perfeição, sobre o prazer secreto de adiar e o mais importante, como quebrar esses ciclos sem precisar ficar se chicoteando, né? Então, bora, pega seu café, seu chá e vem comigo. A gente precisa começar a se fazer perguntas corretas, né? Então, muitas vezes a gente se pergunta assim: por que eu sou tão preguiçosa? Por que eu não tenho disciplina? Percebe? E a pergunta de $1 milhão deveria ser: o que está por trás da minha procrastinação? O que está pegando de verdade? Né? A primeira e grande resposta para isso pode ser mais surpreendente e mais simples do que você imagina: a falta de desejo. Então, às vezes, você está se culpando por adiar algo que no fundo, você simplesmente não quer fazer. Ou simplesmente porque aquilo que você está se propondo a fazer não é importante para você. Ou porque você, na verdade, não vê um valor real naquela tarefa. Então, eu amo decorar. Sabe, tipo, gente, dar uma de design de interiores? Eu adoro, tá? E agora, ainda mais que eu tô mobiliando o AP, vendo coisinhas novas. Nossa, gente, se deixar, eu me acabo fazendo isso. E aí, eu faço isso também. Às vezes amigos me falam: Ju, eu preciso mudar isso, decorar isso. O que você acha? Família, né? Minha prima também tá reformando a casa. Ela me chama: Ju, o que eu ponho aqui? Que decoração que eu faço? Então, eu amo fazer isso, eu sou palpiteira mesmo, né? E aí, gente, eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando assim: nossa, você é muito boa nisso, por que você não faz um curso, não dá algumas consultorias? E, gente, eu não vou mentir para vocês, isso já passou sim pela minha cabeça. Mas sabe por que eu nunca faço esse tal de curso? Porque, na real, eu quero continuar sendo amadora.
Eu gosto sim de decorar, de dar palpite de designer de interiores, mas como um hobby, né? Seja um refúgio leve para o meu dia. Poxa, às vezes eu fico pesquisando tipos de combinação, de tecido, de decoração, porque eu gosto, né? Mas não necessariamente eu quero transformar essa paixão em algo profissional, com prazos, com clientes, com cobranças, com burocracias. Percebe isso? Então o que acontece? O meu inconsciente, ele percebeu isso e ele puxou o freio de mão. Então não é que eu estou procrastinando por preguiça, por incapacidade, mas porque falta o desejo de transformar esse hobby em dever. Percebe aí se tem acontecido isso com você. Obviamente a gente vai falar de várias, né, opções, mas percebe se não é pela falta de desejo, e aí a gente traz para esse outro nome que é aquele peso da procrastinação. Mas aí você pode também estar se perguntando aí, mas e as coisas que eu realmente preciso fazer e que eu não tenho desejo em fazer, eu não vejo graça nenhuma? Né? Tipo, cuidar do dinheiro, organizar impostos, guardar notas fiscais, marcar exames de rotina, né? Coisas que geralmente as pessoas falam, ai, que saco, eu não quero fazer isso, né? Isso, gente, essas coisas que a gente precisa fazer, mesmo não tendo desejo em fazer, isso entra num tópico que é aceitação e o conflito, que fazem parte da vida, né? Então, quando existe esse conflito psíquico, quando a gente muitas vezes não aceita a realidade, a gente fica dizendo para si mesmo assim, mas eu deveria gostar de organizar planilha, isso deveria ser fácil para mim. Às vezes, gente, eu atendo clientes que são da área de exatas, por exemplo, e eles acham que eles precisam gostar, precisa saber fazer, precisa saber mexer em planilha, né? Então, não. Você precisa gostar de fazer a sua área de atuação, né? Pelo menos que deveria. Eu sei que muita gente não faz o que gosta profissionalmente, mas quem tem essa opção, isso seria legal saber fazer. Você não precisa achar divertido ir no laboratório, marcar exame, fazer exame, atualizar a tua planilha financeira semanalmente. Você não precisa gostar disso. O segredo aqui é você nomear essa procrastinação e trabalhar essa aceitação. Então, assim, eu não gosto disso. Você está dizendo isso para si mesma. Eu não quero fazer isso. Mas essa tarefa chata que você não precisa gostar, porque a gente gosta do quê? A gente gosta de viajar, a gente gosta de comer, a gente gosta de dormir. Isso a gente gosta, né? Essa tarefa chata, ela é uma ponte necessária para algo que eu quero muito, né? Onde eu vejo um valor real agregado. Então, vou dar um exemplo aqui. Não gosto de atualizar minha planilha financeira semanalmente. Mas eu fazendo essa atividade que eu não gosto, eu vou fazer com que, primeiro, eu fique organizado, minhas finanças organizadas, eu não gaste mais do que eu ganho, consequentemente eu consigo, por exemplo, guardar dinheiro, ou fazer uma viagem que eu quero muito, ou estudar fora, ou comprar uma casa, ou comprar um carro, meus filhos estudarem numa boa escola, ter uma boa aposentadoria, sair com os amigos. Percebe que em todas essas coisas que são importantes para você, que você vê valor agregado, essa tarefa chata vai te ajudar a conquistar isso. Então, obviamente a gente não vai fazer na vida só o que a gente gosta, o que a gente tem desejo de fazer, né? Mas a gente precisa entender e dar nome para essas coisas. Tá bom, eu não gosto de fazer isso, mas isso vai possibilitar fazer o que eu gosto. Porque senão a gente fica só nesse ciclo de procrastinar, não sair do lugar, não ter resultado, se achar burro, se achar incompetente, se achar desorganizado, e às vezes não é nada disso, né? Precisa ter esse ajuste e a gente entender como ser humano que, ok, vão haver alguns conflitos e a gente precisa entender quais são os conflitos que estão travando a gente no que a gente quer fazer. Então, bom, quando você aceita uma tarefa que é chata e que você não quer fazer muitas vezes, essa guerra interna acaba. Então eu tô aceitando, porra, isso é chato. Tá bom, isso é chato. Não queria fazer, mas vou fazer. Essa guerra acabou.
Porque a questão é você ficar se torturando. Ai, meu Deus, eu deveria gostar, mas eu não gosto, então eu sou má. Isso é que trava a gente, né? O sofrimento diminui quando a gente faz e aceita, né? Tipo, não gosto, eu não queria fazer isso agora. Você para de gastar energia fingindo que quer fazer ou fingindo que gosta de fazer alguma coisa. E essa energia você poderia usar para executar, poderia usar como ponte, na verdade, para executar o que te leva até o seu objetivo de verdade. Então, trocando por miúdos, economiza essa energia de ficar com essa briga interna e põe ela para fazer o que você tem que fazer, sabe assim? Mas ok, vamos dar um passo mais fundo aqui. Eu estava lendo um livro da doutora Andrea Vermont que chama Pare de Procrastinar. Andrea Vermont, para quem não sabe, é uma psicanalista e é uma leitura muito legal e eu quero trazer alguns pontos desse livro que eu acho que pode ajudar a gente nessa questão de procrastinar, tá? Porque, gente, todo mundo procrastina em algum ponto. Não pensa que você é um ET, todos nós fazemos isso. Mas o que a gente precisa entender? Como é que o nosso inconsciente trabalha e opera nas nossas sombras, né? Então eu vou falar aqui baseado no livro, que são 5 motivos principais pelos quais a gente se paralisa e procrastina, tá? Eu aposto que você vai se reconhecer em pelo menos um ou dois deles, se não forem todos, tá, galera? Eu já me reconheci. Bom, o primeiro motivo é a proteção contra o desprazer. Então, Freud, ele ensinou que a nossa mente é regida pelo princípio do prazer. Ela busca prazer imediato e ela foge do desprazer a todo custo. Fato, a gente funciona assim. Só que o nosso inconsciente, gente, ele é extremamente conservador e resistente a mudanças. O que eu quero dizer com isso? Para a nossa mente, a estagnação, por mais incômoda que seja, é um sofrimento conhecível, previsível e seguro. Então, quando a gente faz uma mudança, traz uma dor incerta do novo. E entre essa alegria incerta e o sofrimento conhecido, o inconsciente prefere ficar onde ele está, nesse sofrimento conhecido. E procrastinar acaba sendo um escudo para essa proteção. Então, parece contraditório, né? Nossa, é como se eu quisesse ficar no sofrimento, mas, gente, isso não é racional. É um estado conhecido e esse estado conhecido te dá segurança. E algo novo que você não sabe como é que vai ser, algo que pode te levar lá pra frente, te levar a conquistar o que você quer, mas é desconhecido, dá um medo tão paralisante que às vezes a gente vai inconscientemente procrastinando essas conquistas para chegar onde a gente gostaria de chegar. O segundo motivo que ela destaca no livro é o pleito da perfeição. Então guarda essa frase, tá? O perfeccionismo é uma forma sofisticada de insegurança. O perfeccionista não é alguém caprichoso, é muitas vezes alguém que está morrendo de medo. Ele quer acertar tanto, mas tanto, que a simples possibilidade de entregar algo nota 8 ou de cometer um erro acaba paralisando essas pessoas completamente. Então, a exigência da excelência acabou que virou uma algema. A pessoa não consegue fazer, não consegue sair do lugar, porque ou está no meu grau de perfeição, que eu tenho uma régua muito alta, ou eu não faço. O terceiro motivo da gente procrastinar é o prazer secreto do quase. Você já reparou, gente, como é gostoso ficar só no campo das ideias? Olha, eu vou falar pra você que se deixar, eu tenho tanta coisa que eu quero botar em prática, vai ficar só na ideia, é tão gostosinho. Enquanto aquele livro tá na sua cabeça, ele é uma obra-prima genial. Enquanto aquele negócio é só um rascunho no bloco de notas, ele é um sucesso absoluto. O quase aqui tem um prazer secreto, quase melancólico, que é uma fantasia de que nada pode dar errado. Então, no momento em que a gente coloca a mão na massa, traça os projetos, né, coloca no papel, vem para o mundo real, ele se torna vulnerável, às vezes falho, a gente pensa nas críticas, nas limitações. Então, viver no quase é uma forma que a mente encontra de manter o sonho meio que intacto ali, né?
e mesmo que isso significa não realizar. Então, às vezes também, ó, a gente voltando aqui para a parte financeira, às vezes as pessoas ficam assim, Ju, gente, eu ouço isso muito, nossa, eu quero muito fazer a tua consultoria, ou vou começar a fazer em tal período, e fica só no quase. Aí passa um ano, tá lascado financeiramente, tá mais endividado, não consegue sair desse ciclo e fica nesse quase. Então, no sonho, a pessoa consegue fazer as coisas, viajar, ver as outras pessoas fazendo, mas na hora que ela vai, ela fica no quase, porque ela tem medo de falhar, medo de não conseguir fazer, medo de não realizar aquilo. Olha só como é que a gente funciona, gente. O quarto motivo da gente procrastinar, segundo o livro da doutora Andrea, é o chicotear do superego. Eu já falei aqui algumas vezes sobre o superego. O superego, ele é como se fosse um juiz rígido que a gente tem dentro da gente, que ele traz todas as normas, o que a gente acha de certo e errado, os julgamentos, aquilo pode, aquilo não pode, os preconceitos todos ali, ele faz um pacotão e a gente fica meio que ali. Ai, não posso fazer isso porque aquilo é errado. Ai, não posso fazer isso porque aquela pessoa vai pensar isso. E a gente fica o tempo todo se podando, tá? Mas ele também tem o lado positivo. Aqui eu tô trazendo porque a gente tá falando da procrastinação. Sabe aquela vozinha interna que fica te punindo? Que você devia ter começado isso antes, você não fez porque você não é suficiente, que você deveria estar produzindo, que você deveria acordar e produzir e fazer enquanto eles dormem. Isso é o superego, né? Então é a nossa instância moral interna. O superego, gente, quando ele é muito tirano, né, quando a gente ali se chicoteia pra caramba, a gente se sente culpado e sofre por não ter feito algo. Então, o nosso inconsciente, ele sente de alguma forma que a gente está pagando uma dívida. E aí o nosso sofrimento serve como consolo, que é a ilusão de estar em movimento sem ter saído do lugar. Mas aqui é que está a grande questão. A culpa, ela também dá prazer. E é um prazer que a gente sente culpado, a gente sofre por não ter feito algo, mas inconscientemente a gente sente tipo assim, esse meu sofrimento, essa minha culpa já está pagando, entre aspas, tá, gente? Pagando a minha dívida. Eu já tô sofrendo agora, o que eu poderia sofrer então é como se tivesse pago. Sabe o tá pago da academia? É isso. Então, esse sofrimento, essa culpa já tá servindo de consolo. Não, eu já sofri, já cumpri minha parte. Então, eu não preciso fazer aquilo que eu tô me propondo a fazer. E é uma ilusão, né, gente, de estar em movimento, mas sem ter saído do lugar. Você já tinha parado para pensar nisso? Ah, gente, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, não tinha nunca pensado nisso. E o quinto motivo eu falo que é um choque, né? Porque eu até conversei recentemente com uma cliente sobre isso e eu percebi que foi um choque, né? E eu vou comentar com vocês, que é o medo do sucesso. Esse é o quinto motivo pelo qual a gente procrastina. Parece absurdo, né? E também parece ambíguo. Quem, em sã consciência, teria medo de dar certo? Teria medo de ter sucesso? E a resposta é muita gente, tá? Crescer, enriquecer, ter destaque, mudar de patamar, se expor. Além disso, existe o medo da perda do pertencimento. A gente também já falou isso em outros episódios. A gente tem um medo primitivo de não ter mais... por exemplo, quem enriquece muito rápido às vezes fica com medo de perder o contato familiar, né? Poxa, eu não vou me sentir mais parte daquele núcleo de amizades. Ai, agora eu preciso fazer parte de outro grupo, mas e se eu não for aceito, né? Então, quando a gente, vamos dizer assim, tem sucesso, brilha demais, está em evidência, a gente sente que vai perder afetos, né? O carinho, a aprovação daquelas pessoas que gostavam e gostam da gente quando a gente ainda não era porra nenhuma, né? Quando a gente se sentia ali o cocô do cavalo do bandido. Só que quando a gente passa a nossa vida, gente, vivendo nesse registro do dever, eu não posso sair daqui, eu não posso subir porque eu vou perder tudo isso, fazendo coisas só para agradar os pais, agradar o chefe, agradar a sociedade, a procrastinação, ela surge como um protesto silencioso
né? Meio que ela vai pulindo o nosso inconsciente. É como se a gente dissesse assim: você manda na minha vida externa, mas aqui dentro quem decide a hora de agir sou eu. Sabe, a gente fica meio cadeira raivosa e aí a gente faz meio que tipo assim, não, eu preciso ter um controle em alguma área da minha vida, porque externamente eu só sigo o que as pessoas querem que eu faça, eu só sigo o que as pessoas acham que eu deveria fazer. Então meio que internamente, eu não vou fazer, meio que como um protesto, sabe assim? E adivinha, gente, onde esse conflito deságua? Quando você ignora o que você está sentindo. No corpo. O nosso corpo fala real. A angústia que não é expressada, ela vira fadiga crônica. Sabe quando você dorme e acorda mais cansado, parece que nem dormiu? Dá dor no estômago, aquele aperto no estômago, aperto no peito, tensão nos ombros. Tudo isso são as angústias que a gente fica ali recalcando tudo, a gente põe tudo pra dentro, tudo. O corpo fala. E aí, meus amores, agora vamos fazer um zoom aqui no comportamento que 99% das pessoas já teve, que eu mencionei um pouquinho antes, mas eu queria voltar um pouquinho agora, que é a armadilha da segunda-feira. Por que o nosso cérebro ama tanto as datas simbólicas? Segunda-feira eu começo a dieta, mês que vem eu começo o projeto, quando eu receber um dinheiro extra eu começo a consultoria, depois do meu aniversário eu vou mudar minha vida, vou mudar radicalmente. Na psicanálise a gente chama isso de recalque temporário, que é um mecanismo de falsa solução que funciona em 4 passos. Então o desejo surge, o desejo de fazer algo, você sente aquela faísca de criar algo novo, de fazer uma mudança importante na vida. Aí aparece a angústia. Imediatamente a nossa mente percebe um risco, né, do erro, do julgamento, do fracasso e dispara uma ansiedade. Aí vem uma promessa aliviadora. Para eu não sentir essa angústia agora, a gente faz um acordo falso com a nossa mente. Tudo bem, hoje eu tô atarefado, hoje eu tô sem tempo, hoje eu preciso, meditar com o meu cachorro, mas segunda-feira sem falta eu faço. A gente tenta gerar esse alívio, essa promessa aliviadora para a nossa angústia. E o 4º passo é o falso alívio. No momento exato em que você transfere o problema para o futuro, para segunda-feira, para o aniversário, para o mês que vem, para quando eu receber um bônus, o nosso inconsciente relaxa e cria uma ilusão imediata de que aquela pendência foi resolvida, perdoada ou encaminhada. Isso acontece muito, gente, no processo da consultoria, quando é necessário fazer as atualizações, né? Poxa, gastei isso, gastei aquilo. Isso tem um método super simples e prático de fazer, mas mesmo assim, muitas vezes as pessoas falam, eu não fiz hoje, mas eu faço amanhã, eu faço no final de semana, e vai criando esse ciclo. E o grande problema desse ciclo é que o nosso inconsciente, ele não usa calendário. Ele não tem nem a mesma contagem cronológica que a gente tem, ele é atemporal. Então, quando a bendita da segunda-feira finalmente chega no nosso relógio, a angústia original acorda do mesmo jeito. Impacta, esperando você no mesmo lugar. Porque esse medo que deu origem a esse adiantamento, vamos dizer assim, a jogar para frente, ele continua lá, sem ter sido encarado, sem ter sido realizado. E você já sentiu que depois de você fazer algo que estava ali na sua to-do list, você sente, nossa, que delícia! Você fala assim, nossa, agora eu vou fazer sempre, eu vou começar e não vou mais procrastinar. E aí isso é um hábito, é um exercício que precisa ser feito para que essa continuidade venha, mas a gente se sente bem quando a gente faz, né? Então hoje, meus amores, como adultos que somos, quando a gente se depara com um prazo no trabalho, uma planilha financeira, uma conversa difícil, a gente faz isso com várias coisas, a gente procrastina, não é só coisa prática não, uma conversa, uma DR que você tem que ter, uma coisa que você não gostou, a gente vai procrastinando, A nossa mente, nosso inconsciente não enxerga apenas aquela tarefa técnica, Por isso que não é só administração de tempo e foco. Ela enxerga como um perigo antigo, inclusive da nossa infância,
né, que a gente traz lá de trás, o risco de ser rejeitado, de ser visto como imperfeito, de perder o amor e o controle. Então, quando a gente diz pra gente mesmo, hoje eu não posso, hoje eu ainda não tô pronto, a maioria das vezes isso não é uma avaliação objetiva da sua capacidade ou não. É um eco do não posso de uma criança que lá atrás precisava da validação e da autorização de um adulto para fazer qualquer coisa, para se mover. Então, se a gente entendeu aqui, né, que só a força de vontade, os planners não vão funcionar para resolver esse conflito inconsciente, o que a gente pode fazer para melhorar, hein, essa questão da procrastinação? Como é que rompe essa repetição? Dá para fazer isso? O nosso inconsciente, ele não se convence com promessas, né? Ele só se convence com gestos. Então, apenas a ação, pessoal, que é o ato simbólico, comunica a nossa mente de que a cena mudou, de que agora é seguro ir para frente. Então, é real fazendo, gente. É real. Né? Então, para colocar isso em prática no nosso dia a dia, a gente pode dividir esse, vamos dizer, esse enfrentamento, né? Ou entrar mais fundo no que tá pegando, no que tá levando a gente a procrastinar, com pelo menos 4 grandes frentes. Vocês viram que eu gosto de dividir por tópico, porque é para que facilite o entendimento. Vocês entenderam, né? Então vamos lá, eu vou falar 4 passos para a gente ir vencendo gradativamente essa procrastinação. Então, se o seu problema, a sua procrastinação tiver origem na preguiça ou em tarefas grandes e chatas, você sabe que você vai travar, procura quebrar essas tarefas em partes menores. Isso funciona muito para mim, tá? Então, a nossa mente, ela vai entrar em pânico, ela vai travar se ela vê um negócio muito grande, né? É como se ela desse aquele susto e falasse assim, já que é muito difícil, muito grande, então eu não vou fazer nada. Mas se a gente definir prazos menores e quebrar essas tarefas menores, então, por exemplo, eu preciso, sei lá, pegar a fatura do meu cartão de crédito e fazer a atualização na planilha. Eu preciso fazer tudo em um dia, se tiver bastante coisa. Se você faz semanalmente, não vai ter muita coisa, tá? Já vou te adiantando. Mas se você, não fiz e agora tenho que fazer, faz um pouquinho por dia. Então estipula, sei lá, 15, 20 minutos por dia, eu vou pegar e vou somar só o que eu gastei com alimentação. Pronto, meu dia tá fechado. No outro dia eu vou ver o que eu gastei com gasto pessoal. No outro dia, o que eu gastei com, sei lá, iFood, restaurante. Então, se você quebrar em tarefas pequenas, você já sente que você tá andando, que você tá fazendo e você também tá criando um hábito novo. Porque às vezes você fala, putz, eu vou ficar 2 horas fazendo isso, aí você não vai fazer. Então percebe? Então se a gente define prazo, estabelece compromissos menores, o nosso inconsciente lida muito bem com, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Uma prestação de contas com a gente. Sabe o que eu falo para os clientes também, gente? Quando marca uma reunião com você mesma toda semana, eu falo, por exemplo, a minha reunião toda semana, geralmente eu faço de segunda-feira no final do dia. Essa reunião é sagrada, então eu paro e olho as coisas que eu preciso olhar. Então eu atualizo minha planilha, vejo os exames, retorno, às vezes preciso ver negócio de, por exemplo, essa semana mesmo eu precisava mandar e-mail para a administradora do condomínio para marcar com um eletricista para vir ver as tomadas. Putz, falei, Aí o que eu fiz? Falei, não, vai ser na reunião que eu marco comigo toda segunda que eu vou fazer isso e vou tirar da frente. Então, sabe assim, quebra em tarefas, marca uma reunião com você e cria uma estrutura que vai te puxar para ação, né? Então, isso funciona bem para mim. Bom, a segunda forma de lidar com a procrastinação, de vencê-la, vamos dizer assim, se a procrastinação tiver origem no medo, que é muito comum, pergunte-se sem rodeios, tá? O que tem depois dessa coisa que eu quero conquistar ou realizar? Comece a fazer essa autoanálise, esse autoexercício. O que de pior pode acontecer se der certo? E se der errado? O que vai acontecer? Deixa isso menos assustador, trazendo essa fantasia, vamos dizer assim, para o chão da realidade. É como se você estivesse inconscientemente se preparando, já entendendo as possibilidades, né? Você pode escrever num papel alguns cenários que te dá medo, né?
No episódio passado, contei para vocês um medo que eu tinha que se concretizou, né? E como que a gente lidou com isso. Então, é isso. Coloca o que de pior pode acontecer. Você vai ver, gente, que o desastre, entre aspas, aqui, que o seu inconsciente inventou, é 10 vezes maior e mais dramático do que qualquer consequência na vida real. Então, o que a gente fica imaginando é 10 vezes pior do que o que na verdade acontece, do que a realidade. Então, assim, se for por medo, faça esse exercício que eu acho que funciona bem, tá? Se a sua procrastinação for por ansiedade, a ansiedade é aquele vício de viver no futuro que a gente sabe, né? Então, se você tá aqui tentando escrever a primeira página de um projeto, mas a sua cabeça tá lá no lançamento, na festa de lançamento, imaginando que o julgamento do público, quanto vai custar daqui a 5 anos, quanto eu vou vender a minha empresa num projeto milionário, volta aqui pro momento presente. Foca exclusivamente no próximo passo. Esquece o resultado final. O que eu preciso fazer hoje, nos próximos 15 minutos, só 15 minutos, tá? Respira, traz sua mente para cá e volta para esses 15 minutos. O que eu preciso fazer agora para que esse projeto ande mais um pouquinho? E faça o que você tem que fazer agora, tá? E vai fazendo esse exercício de trazer a tua mente agora para o momento presente, tá? E o último, não menos importante, é o fazer sem a permissão da perfeição. Então, essa é uma virada de chave muito, muito importante, tá, gente? Troque o amanhã pelo agora imperfeito. Então, em vez de adiar para a próxima segunda-feira, esperando um cenário mágico, ou esperando que você não vai ter nada para fazer, ou esperando que você não vai ter janta para fazer, ou esperando que tudo vai ficar lindo e maravilhoso, se você tá inspirado, focado e sem medo, faça um gesto minúsculo hoje. Por que você vai esperar amanhã, vai esperar segunda? Faça mal feito e aí você vai aperfeiçoando esse primeiro esboço. Sabe assim? Aquele famoso feito é melhor do que perfeito. Escreve um rascunho ruim. Se você quer começar a perder peso, faz uma caminhada de 5 minutos, envie um e-mail simples, que depois você vai revisar, faça um rascunho, né, de e-mail, mas faz. Quando a gente se permite agir de uma forma imperfeita, a gente quebra esse espinho dorsal do perfeccionismo, né? A gente manda um recado para o nosso inconsciente de, olha, eu fiz e deu errado para o meu padrão irreal, daquele padrão, né, perfeito, mas eu não morri. Olha isso! Ninguém me rejeitou, o mundo não acabou. O inconsciente só se reconfigura, gente, quando a gente percebe que a ação realizada, que aquele desastre que a gente fica imaginando, que a gente teme, ele simplesmente não aconteceu no mundo real. Né? Então isso é maravilhoso. Como é que a gente quebra isso? Entendendo que tem sim o desconforto, não é passar por cima do que você está sentindo, não é passar por cima da angústia, não é passar por cima do tédio, não é passar por cima do que você está sentindo, mas é entender que sentir isso é normal, que sentir isso faz parte do processo de se autoconhecer e de ser um adulto, né? Então a angústia vai acontecer, sustenta essa angústia. Ela não vai te matar, né? Então a gente entendendo isso, olha, ajuda demais. E pra gente encerrar, muitas vezes a gente passa a vida inteira esperando que o medo vai desaparecer, ou eu preciso estar motivada para, né? Eu preciso sentir essa motivação para agir. E finalmente a gente começar a viver, a criar, a mudar de emprego, a terminar aquele projeto. Só que eu acho que a grande questão, né, que a maturidade psíquica traz, não consiste, como eu falei agora, em eliminar a angústia e o medo, né? Ela consiste na capacidade de acolher esse medo e de aprender a caminhar mesmo com ele presente, a não se paralisar. Então o medo ele vai estar lá na hora que a gente der o primeiro passo. Fato, gente. Tenho vários medos, tive medo de morar fora, tive medo de voltar, medo de mudar, de fazer transição de carreira, de sair do CLT, de ser profissional liberal, de ter filho, vários medos a gente tem.
Mas a vida vai mostrar que não é um bicho de 7 cabeças quando a gente se propõe a dar esse primeiro passo, né? A ansiedade, ela vai dar um tiquezinho no peito, mas tá tudo bem. Você não precisa estar completamente pronto, né? Não precisa estar completamente disposto. Então, da próxima vez que você aí, que está me ouvindo, se pegar dizendo, depois eu faço, respira e se pergunta, o que o meu medo está tentando me proteger agora? Qual é o menor gesto simbólico que eu posso fazer hoje para mostrar para mim mesma o que eu escolho viver? Gente, é para provar para si mesma e não para os outros. Faz essas perguntas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, assim como tem me ajudado, tá? E agora vamos para o nosso super quadro queridinho, Fale o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. Eu e Samuel voltamos a treinar, voltamos a ir para academia. Vocês não têm noção, começamos dia 5 agora de agosto. Vocês não têm noção a nossa alegria. Eu tô ouvindo já o pensamento de vocês, algumas pessoas, mas credo, tá feliz com isso? Gente, estávamos há 2 anos sedentários. Dor, não existia mais um ponto para ter mais dor no corpo do que a gente já estava tendo. Comecei com as caminhadas, então comecei a dar uma volta no parquinho aqui na praça, que tem perto de casa, que é linda, eu posto nos stories, às vezes as pessoas comentam. Tava dando uma volta minha lombar pegava. A hora que eu vi que tava melhor, que já tava o corpo, né, funcionando melhor, eu comecei a dar 2 voltas, então de manhã tô fazendo esse cardio, que nada pesado, mas dá uma suada. E à tarde eu vou para academia sagrado. Então, qual o plano que eu fiz lá com o personal da academia? Meu plano é ir de segunda a sábado e domingo descansar. Então, eu comecei a fazer, imagina, fiz o treino A e B, né? Porque eles falaram assim, lá na amnésia, o que você quer focar para trabalhar no seu corpo? Eu coloquei culote, costas e braço. Isso pra mim, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Geralmente falam, mulher gosta de treinar perna. Eu gosto de treinar braço. E eu amo costa definida. Eu amo, acho tão lindo. E eu coloquei na minha anamnese como esse foco. Então, eu tenho treino A e B. Pra começar, eu falei que eu tava sedentária, que a gente treinava muito antes, né, principalmente antes de ir pro Canadá, e depois lá a vida foi tomando a gente, e nos últimos 2 anos, como vocês sabem, tudo que aconteceu, a gente não conseguia fazer nada, tava no pico do estresse e tudo mais. Então, eu não consigo explicar, gente, a minha alegria de voltar a cuidar de mim, voltar a olhar pra mim, voltar a cuidar do meu corpo, voltar a cuidar da saúde. Eu fiz um check-up, assim, juro, a minha Nutri pediu páginas de exame e passei com uma endócrino, porque o meu hipertiroidismo está desregulado ainda. E para vocês terem ideia desse resultado dos exames que a Nutri pediu, eu já tô com 4 deficiências de vitamina. Eu tava com uma só, que era do ferro. Agora eu vou fazer a reposição do ferro. Voltei a tomar creatina também. Precisei comprar magnésio, zinco e vitamina D. Então, 4 coisas já zoou. E eu sei que muito dessa tireoide é desregulada. Então, eu tenho retorno agora com a endócrino. E já tá chegando, enfim, as informaçõezinhas do convênio, carteirinha e tudo mais, que daí eu vou fazer o acompanhamento certinho. Então, só de poder olhar pra mim, cuidar, olha isso, gente. E aí, vou falar pra vocês, tô tendo insônia, porque o hipertiroidismo dá insônia, da irritabilidade, ansiedade, eu tô com todos esses sintomas e eu sei que é pela regulação do hipertiroidismo. Então, tô me alimentando super bem, tô comendo bife de fígado, tô imaginando tua cara fazendo carinha de nojo, mas eu adoro, que vai me ajudar muito. Voltei a treinar, fiz os exames, agora eu tô vendo os retornos, já comprei as vitaminas, tô esperando chegar. Então, isso, gente, é tão simbólico pra mim que me abandonei e que jamais recomendo que vocês façam isso na vida de vocês, não se abandonem como eu me abandonei. E agora, retomando tudo isso, tem algo muito mais do que a prática, né, do fazer, mas
é esse ato simbólico de olhar para si e de, por um lado, também parar de procrastinar com tudo isso, né? Será que eu não estava procrastinando também? Será que não tinha alguma outra forma que eu não pensei, né? Fica essa reflexão. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esquece de seguir o podcast. Não esquece de dar estrelinha. Clica nos 3 pontinhos. Clica no episódio, nos 3 pontinhos e dá a nota que vocês acham aqui pro episódio. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, julianabilia.rad. Lembrando que a gente tem o nosso spin-off, que é o Além do Passaporte. Eu sei que vocês estão gostando muito, porque é uma outra visão sobre as fases, né, de se tornar de adolescente para a vida adulta. Então isso eu acho muito legal. E ter um olhar também pelo lado masculino também acho legal. Então assim, usem e abusem, compartilhem os episódios, tá? Principalmente o que tocar aí no seu coração. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!